Olá, André Ferreira aqui e hoje eu quero conversar com você sobre autenticidade. Esse tema, que apesar de parecer simples, é profundamente complexo porque a autenticidade, ela não é um lugar onde você chega e diz, pronto, agora eu sou quem eu realmente sou. Não existe essa linha de chegada. A autenticidade, ela é muito mais um caminho do que um destino. Então, muita gente acredita que em algum momento da vida, né, vai finalmente ali se encontrar. Como se existisse uma versão definitiva de si mesmo, esperando para ser descoberta. Mas a verdade é que nós estamos em constante transformação. Então, as experiências, elas mudam a gente. As relações, elas mudam a gente. As perdas, os aprendizados, os fracassos e até os momentos de alegria, eles vão moldando quem nós somos. Por isso, a autenticidade não é algo fixo, ela é um movimento contínuo. Então, ser autêntico não significa ter todas as respostas. Também não significa viver aí sem dúvidas ou sem contradições. Pelo contrário, a autenticidade nos coloca repetidas vezes diante de um conflito muito humano, que é aquilo que o mundo espera de nós e aquilo que nós realmente somos. E entre essas duas forças aí, existe uma tensão permanente. Ou seja, desde muito cedo, a sociedade ela começa a desenhar caminhos, né, para nossa vida. Então existe uma expectativa sobre como devemos agir, né? O que devemos desejar, como devemos nos comportar, o que é considerado sucesso e até o que significa ser uma pessoa aceitável. Família, escola, trabalho, cultura, religião, instituições, todos esses ambientes, eles acabam de alguma forma, criando certos moldes em nós. Alguns desses moldes são importantes, obviamente, né, para a convivência em sociedade, mas muitos deles são tão rígidos que acabam assim nos afastando de nós mesmos. E sem perceber, nós vamos aprendendo a nos adaptar. Então nós adaptamos a nossa forma de falar, adaptamos os nossos sonhos, adaptamos as nossas opiniões, às vezes até adaptamos os nossos sentimentos. E pouco a pouco nós vamos nos distanciando da nossa essência. E isso acontece porque ser autêntico exige coragem. Coragem de não agradar, porque você está sendo você. Coragem para reconhecer quem realmente somos, com todas as nossas vivências, as nossas cicatrizes, as nossas forças, as nossas graças, as nossas nuances e também nossas contradições. Ser autêntico não significa ser perfeito. Nunca foi isso. Aliás, muitas vezes nós não escolhemos o melhor caminho. Tomamos decisões equivocadas também. Então, seguimos rotas que depois nós percebemos que não tinham nada a ver com o que somos. Entramos em relações que nos diminuem. Permanecemos em ambiente que não respeitam os nossos valores. E isso faz parte da experiência humana. O problema não é errar o caminho. O problema é quando começamos a viver uma vida que não é nossa. Aí o bicho pega. Quando as expectativas externas, elas passam a determinar completamente as nossas escolhas. Quando o medo de decepcionar alguém, ele se torna maior do que o desejo de ser verdadeiro. Desejo de ser verdadeiro consigo mesmo. Então, nesse momento, algo muito sutil ele acontece. Nós começamos a construir cercas. Cercas mesmo, cercas invisíveis, mas muito altas. São muito altas. Cercas feitas de medo, de julgamento, de necessidade de aprovação, de comparação constante com os outros. Cercas
feitas de tentativa de caber em lugares onde talvez nunca tenhamos pertencido. Nossa, aí pegou, hein? E quanto mais essas cercas crescem, mais difícil se torna enxergar quem realmente somos. Então, a autenticidade, ela passa a ser um processo de retorno. Um retorno para dentro. É um momento em que começamos a nos perguntar assim, o que realmente faz sentido para mim? O que é que eu estou fazendo porque quero? E o que estou fazendo apenas porque esperam isso de mim? Já se fez essa pergunta? Porque essas perguntas, elas não são simples, gente. Muitas vezes, elas nos colocam diante de escolhas difíceis, sabia? Porque ser autêntico tem um preço, né? E ser autêntico também significa aceitar que nem todo mundo vai concordar com o nosso caminho. Algumas pessoas vão se afastar. Algumas estruturas vão deixar de fazer sentido. Algumas certezas que carregávamos por anos podem simplesmente ruir. Mas, ao mesmo tempo, existe algo profundamente libertador nesse processo. Quando começamos a nos aproximar da nossa essência, a vida ela ganha um tipo diferente de coerência. As decisões passam a refletir quem realmente somos de verdade. As relações se tornam mais honestas. O peso de sustentar personagens que criamos para agradar os outros ali, ele começa a desaparecer. O famoso começa a cair por terra. E talvez a grande verdade sobre a autenticidade seja essa. Ela não é um estado permanente, ela é uma prática diária. Todos os dias somos convidados a escolher entre repetir papéis que o mundo já escreveu para nós ou assumir a responsabilidade de escrever a nossa própria história. Nem sempre vamos acertar. Nem sempre vamos ter clareza, mas cada pequena decisão de viver de forma mais verdadeira nos aproxima de algo muito importante, a reconexão com quem realmente somos. E talvez seja justamente isso que dá sentido à jornada. Não chegar a um ponto final chamado autenticidade, mas continuar caminhando com mais consciência, mais coragem e mais verdade. Você tenha um dia abençoado e um beijo no seu coração.